Olá pessoal, eu me chamo Vanderlei. Vamos dar continuidade falando do livro lindo, poderoso, maravilhoso que é a nossa Bíblia. E a gente estamos falando de uma série de profetas, né? Falando dos profetas maiores, profetas menores. E a gente falou do profeta Daniel, profeta Ezequias, profeta Jeremias, né? E a gente entrou nos profetas menores, falando de Sofonias, Ageu. E a gente agora chegou no 11º profeta menor, que é o profeta Zacarias. E o profeta Zacarias, né, ele é o autor do livro, né, escreveu o livro do livro de Zacarias por volta de 520 a 475 a.C. E o seu livro trata principalmente das bênçãos prometidas em relação à vinda do reino de Deus e a sua plenitude. Ou seja, o profeta Zacarias, ele estava ali no conflito com o povo, com os líderes de Israel, o que vão fazer depois que foi liberto pelo rei Dário, o rei da Medo-Pérsia. E eles voltaram para Jerusalém. E com isso veio o povo, cabeça baixa, triste, mas construindo suas casas luxuosas, suas casas bonitas, mas deixaram de lado o Deus de Israel e não construiu o segundo templo e o muro das lamentações. E Zacarias foi levantado nessa mesma época com o profeta Ageu, que a gente falou do ontem sobre esse profeta. E Zacarias também era remanescente dessa época, né? Falar ao povo para voltar a Deus, somente voltar ao Senhor. E com isso, o significado do nome de Zacarias é muito importante, que é lembrado por Deus. Ele lembra de Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que fez nos antepassados, livrando da escravidão do Egito, livrando do exílio babilônico. E o pai de Zacarias, como fala no livro de Esdras também, capítulo 5, versículo 1, olha o que diz. Ora, os profetas Ageu e Zacarias, bem Ido, Zacarias, filho de Ido, puseram-se a pregar aos judeus de Judá e de Jerusalém, em nome de Deus de Israel, que se estava sobre eles. Foram levantados esses profetas para levantar o ânimo desse povo, levantar os governadores e o sumo sacerdote. E Zacarias, ele relata ali no Esdras capítulo 1 que o pai de Zacarias é Baraquias e neto de Ido, né? E também está escrito também no livro de Números 12, 4 a 6. Neemias de 12, 4 a 6. E Zacarias 1, 11. E o seu livro começa após o exílio babilônico. Isso quero que vocês vejam em Esdras 5:12. Eu tô aqui, olha que diz. Todavia, depois que os nossos antepassados provocaram Deus dos céus até a irritá-lo, ele os entregou nas mãos dos caldeus, o Nabucodonosor, rei da Babilônia, que assim podes destruir esta casa, e levou o nosso povo cativo para a Babilônia. Ou seja, ele falou que Deus irou-se com os antepassados deles e com o antepassado do povo de Israel, e com isso Deus irou-se com eles por causa da prostituição, por causa
da idolatria mesmo ao Deus de Baal e a corrupção que ocorria ali com aquele povo. E com isso, o Zacarias ele leva o pensamento desse povo. E Zacarias e Ageu, o povo a reconstruir Jerusalém com o segundo templo e os muros. E Jeremias profetizou que ficaria na Babilônia por 70 anos, ou seja, né? O povo de Israel ficou 70 anos ali cativo com o povo de Israel ali sendo escravo da Babilônia. E Zacarias relata que após o exílio a vida não seria fácil. Não seria fácil porque as coisas são vindas vendo ali o seu estado de Israel, ali a sua cidade, Jerusalém, a tribo de Judá, toda a região sul sendo destruída, ficando ali cheio de entulhos de pedras. E esse povo voltou para reconstruir, mas voltou para reconstruir com as suas casas luxuosas, com as suas casas bem feitas. Mas o Deus que é para colocar na frente, eles não faziam isso para reconstruir o templo, para reconstruir os muros para proteger a cidade. E com isso, né, Zacarias de 1-6 fala ao povo: volte para Deus, não seja como os seus ancestrais, como profetas anteriores do exílio, profetizando mentiras, e ao povo se arrependeu ou padeceu. Ali naquela época ali, os ancestrais, o povo lembrou dos ancestrais quando Zacarias falou isso: volte para Deus, não seja como os seus ancestrais, seus pais, seus avós, porque os profetas mentirosos falavam que Jerusalém não ia ser destruída. E Jeremias falava: vai ser destruído pelo rei Nabucodonosor, vai ser destruída pelos caldeus, pelos babilônicos. E anteriormente também Zacarias falou, quando o rei Zacarias mostrou todas as coisas ali de Jerusalém para os caldeus, Deus revelou a Zacarias e fala para o rei Ezequias que tudo que você mostrou ali, mais à frente, os babilônicos vão sitiar, vão tomar tudo. E tomou tudo, e entrou também no segundo templo, e roubaram os utensílios também do templo, o candelabro, roubaram, pegaram e levaram para a Babilônia. E com isso, o povo se arrependeu, ou parece que se arrependeu. O porquê parece que se arrependeu que o Zacarias falou? Porque no primeiro momento, o povo ali, ele se arrependeu das coisas que fizeram no passado e se tornaram exilados, né, da sua terra. Mas eles não se arrependeram completamente. Isso que no capítulo 1, do versículo 1-6 fala, Zacarias fala: volta para Deus. E hoje, né, nós estamos voltados para Deus ou não? Se você está vendo esse vídeo agora, se você não aceitou Jesus como o único suficiente Salvador, está sendo como o povo rebelde, como o povo de Israel que foi exilado, crê nesse Deus, que Ele não se irrite com você, como falou aqui. Crê nesse Deus poderoso, maravilhoso de Jesus, que Ele fala: se crer em mim, crer no Pai. Se você crer nesse Rei, Senhor e Salvador Jesus Cristo, que Ele vai salvar você e toda a sua casa e toda a sua família no nome de Jesus.